6 de maio de 2017. Palmeiras enfrenta altitude na Bolívia daqui a pouco, precisando apenas de um empate para passar de fase na Libertadores. Botafogo é surpreendido em casa pelo Barcelona do Equador e perde a chance de garantir vaga antecipada nas oitavas. O Corinthians tem tanta confiança de que vai conseguir o efeito suspensivo da punição de Fagner que Fábio Carille colocou ele como titular no treino desta quarta-feira. Além do lateral, as novidades na equipe são Paulo Roberto e Camacho, no lugar dos suspensos Gabriel e Rodriguinho. Mesmo com derrota na primeira partida, goleiro Aranha avisa: a Ponte Preta ainda não desistiu de fazer história. No São Paulo, treino fechado para a imprensa e mistério em relação ao time que volta a jogar na semana que vem contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. E ainda, as últimas informações do Santos, os gols pela Libertadores e tudo sobre as semifinais da Champions League. Olá, boa noite. Passada exatamente uma semana daquela confusão no Uruguai, o Palmeiras volta a campo hoje à noite pela Libertadores. O duelo é novamente fora de casa, desta vez contra o Jorge Wilstermann, na altitude de 2.574 metros acima do nível do mar de Cochabamba, na Bolívia. Por isso, toda atenção será necessária para voltar ao Brasil com a classificação garantida. Há uma semana, guerra e desabafo. Chega de mimimi, não tem briga nenhuma. O time inteiro aqui, ó, se a gente não se junta ali, comia de pau. Nós apanhávamos aqui, que isso é coisa séria. Hoje, com a situação mais calma, o Palmeiras tem a chance de garantir a classificação com um simples empate diante do Jorge Wilstermann na Bolívia. Um time experiente, um time perigoso, um time veloz, perdeu o Tomás, que era talvez seu principal jogador, mas repôs com o Cardoso, que tem qualidade também. Então a gente tem que estar bem atento, para a gente poder ir lá buscar a vitória e sacramentar a classificação. A classificação antecipada não veio por conta da vitória do Atlético Tucumã sobre o Peñarol por 2-1. Mas de qualquer forma, só um desastre tira a equipe paulista das oitavas de final. Para o jogo dessa noite, Eduardo Batista segue fazendo mistério com a escalação. Certo mesmo são as ausências de Edu Dracena e Zé Roberto, que nem viajaram, além de Felipe Melo, suspenso por 3 partidas. O técnico palmeirense deve colocar Michel Bastos na lateral esquerda e promover a entrada de William Bigode na vaga de Roger Guedes ou de Borja. Dudu, retornando de suspensão, está confirmado na equipe titular. Quanto ao Dudu, é um jogador importante, é um líder, é o nosso capitão e vai reforçar bem a equipe para um jogo difícil como é lá na Bolívia. Além do adversário, que logo mais jogará a vida na Libertadores, o Palmeiras terá outras 2 preocupações: a altitude e o gramado. Para você se preparar contra a altitude é preparação física, não tem como, você tem que estar bem condicionado, bem preparado, e que bom que o Palmeiras, nesse quesito preparação física, sobra. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, você acompanhando o Gazeta Esportiva. Para quem pensa e faz uma avaliação olhando a tabela, e é óbvio, os números são verdadeiros, o Palmeiras está praticamente classificado, como disse a reportagem, só uma catástrofe para tirar a vaga do Palmeiras, que não veio ontem de forma antecipada, pode vir hoje, e se não acontecer, virá com certeza na última rodada, quando o Palmeiras enfrenta o Tucumã. O que me chama a atenção, Flávio, é que o Palmeiras tem sofrido nessa primeira fase de grupos e não entendia que deveria sofrer pelo elenco que tem. Construiu 2 vitórias em casa, com gols nos últimos minutos, se complicou com o Tucumã, se complicou com o Peñarol jogando em casa, com o Jorge Wilstermann e com o Peñarol jogando em casa, e agora vai pegar o Jorge Wilstermann lá em Cochabamba. Cochabamba é uma cidade que, diferentemente do que aconteceu, o clima, não comparando Cochabamba com Montevidéu, mas no Estádio Centenário, o Palmeiras será muito bem acolhido. Foi assim desde a chegada, porque lá, como você bem sabe, Flávio, tem a Faculdade de Medicina, muitos brasileiros
que acabam optando em fazer o curso por lá. Já foi assim quando o Corinthians esteve lá há muito tempo, estivemos lá acompanhando o Corinthians também numa Copa Libertadores. O Palmeiras está em casa. A altitude, ela não chega a ser aquela 3.800 como é La Paz, ela tem uma certa influência sim, mas é diferente de quando se joga em La Paz, por exemplo. Lá o bicho pega, né? A 3.800 em La Paz, aí está em 2.500 nessa faixa, faz uma pequena diferença, o ar rarefeito muda a velocidade da bola, e o Palmeiras terá dificuldades com o Jorge Wilstermann. Com o resultado de ontem, ele ainda fica vivo em termos de classificação, joga por uma vitória hoje, depois vai para a última rodada contra o Peñarol. Então o jogo, para mim, pelo que o Palmeiras demonstrou, é complicado. É complicado, mas o Palmeiras, repito, vai sair classificado. Sobre essa alteração que o Eduardo deve fazer no ataque, me parece a mais correta. O Borja tem que aguardar um pouquinho, o William está merecendo a titularidade. Talvez você pudesse, então, optar em jogar Borja e William, né? E aí tirar o Roger Guedes. Mas entre William e Borja, a alteração boa, e a volta do Dudu é sempre sensacional, porque o Dudu tem sido um dos jogadores mais aplicados e um dos melhores jogadores do Palmeiras. Mas, repito, muito se falou, e daqui a pouco a gente vai falar de outros assuntos do Palmeiras, que são os tribunais da Confederação Sul-Americana. Muito tem se falado do Palmeiras, de Felipe Melo, de declaração que vai dar tapa na cara de uruguaio, de confusão, e pouco tem podido se analisar realmente o futebol do Palmeiras, o bom futebol que o Palmeiras deve jogar, que em alguns momentos joga um bom futebol, mas ainda se complica. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rafa, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Mas é normal, né? O time vai se acertando, a coisa vai andando, coisas novas vão sendo colocadas. Por exemplo, essa possibilidade do Michel jogar de lateral esquerdo, não é que seja uma novidade a jogar de lateral esquerdo, mas era uma coisa descartada. Ficou muito claro que o Zé Roberto não pode mais jogar ali, mas vai continuar sendo muito útil na condição de volante. Você vai sentindo o pulso do elenco mesmo, onde você pode necessitar um pouco mais, um pouco menos. Precisa ver que tipo de suspensão terá o Felipe Melo, porque ele é fundamental. A volta do Moisés, que daqui a pouco acontece. Enfim, eu acho que o time do Palmeiras, ele está fazendo o que tem que fazer. Ele está se classificando. Hoje ele se classifica e está resolvido o problema. Ele tem que fazer a coisa por etapas. E vai indo por etapas. Agora, a Libertadores, ela é um torneio mata-mata. Agora é turno e retorno. O Palmeiras está cumprindo. A partir daí, mata-mata. Você pode ter um jogo onde a coisa não flui bem e ter problemas. O Palmeiras de verdade, aquele Palmeiras que, no meu modo de entender, vai ser cobrado, tem que ser cobrado, é o do Campeonato Brasileiro. Aí é turno e retorno, aí não tem jeito. Aí o melhor tem que vencer. Acho que o Palmeiras briga na Libertadores, mas tem esse fator de um dia ruim, essa coisa toda. Mas com relação ao jogo de hoje, acho que o Palmeiras volta lá classificado, pelo menos com um empatezinho e boa volta do ao elenco. E essa coisa do Borja é um baita jogador. Tem o menor problema. Ele pode ficar fora um jogo ou outro. Que é natural. Mas vai jogar. Aqui no Brasil a gente trata essa possibilidade como se fosse um crime o cara ir para o banco. Não é num campeonato longo, numa temporada longa. Você tem um brasileiro turno e retorno, você tem uma Copa Libertadores que vai se arrastar por toda uma temporada, tem Copa do Brasil, você precisa de um bom elenco. E isso é o que o Palmeiras tem. E esse, entre aspas, é um problema que o Eduardo Batista tem que administrar. Não se cria um problema. A gente tem a mania de se criar um problema que o cara vai para o banco. Eu não vejo dessa forma, não. Entendo que tá tudo bem. Não é? Ver como é que tá a vida dele. Tem que ser encarado assim. Como é que tá a cabeça dele, como é que as coisas estão. Não tem problema nenhum, não. Esse é um cara que não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Uma grande contratação, não tem como não dar certo. Bom, e como nós adiantamos ontem aqui no Gazeta Esportiva, a confusão em Montevidéu pode complicar a vida do Palmeiras na sequência da Libertadores. Tudo porque a Conmebol denunciou hoje o clube ao Comitê de Disciplina da entidade. A denúncia cita artigos do regulamento disciplinar da Confederação que o Palmeiras teria infringido. A equipe brasileira foi enquadrada por comportar-se de maneira ofensiva, violar conceitos mínimos do que se considera comportamento aceitável no esporte e comportar-se de maneira tal que o futebol e a Conmebol possam ser vistos com descrédito. Além disso, por conta da briga nas arquibancadas, o clube foi enquadrado nas seguintes infrações: lançamento de objetos, desordem e casos de tumulto em que não são identificados os responsáveis.
com o órgão disciplinar sancionando o clube a que pertencem os agressores. Como forma de se proteger das possíveis punições, o Palmeiras entrou em contato com um advogado uruguaio que tem um bom trâmite dentro da Conmebol para que ele possa ajudar o clube brasileiro na defesa do processo. E vale lembrar que ontem o próprio presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, esteve numa reunião com o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, para expor a visão do Palmeiras, para expor todo o lado do Palmeiras sobre o episódio. O Palmeiras já mostrou vídeos de que o Felipe Melo não teria começado nenhuma briga, que ele estava com os braços levantados, de que 4 jogadores foram para cima do atleta. Enfim, pode sobrar para o Palmeiras. Agora, o Peñarol não foi denunciado? Foi muito. Foi. Muito. Isso aí é o que veio do Palmeiras, que é o que nos interessa, né? O Peñarol já está até eliminado, toda hora ele briga mesmo. Então, já, se quiser suspender por uns 3 anos, pode, senão vai brigar o ano que vem também. Então, não muda nada. O Peñarol foi um dos maiores times do mundo. Quando ele deixou de ser, ele briga. Então, né? Quando você sabe jogar bola, você joga bola. Quando não sabe jogar, você briga. Mas vocês acham justa o Palmeiras ser denunciado em tudo isso? Mas os itens que você citou de indiciamentos, todos aconteceram. Não, mas são todos muito vagos então, também. Não, claro. Mas assim, jogaram o objeto. Jogaram. A torcida do Palmeiras jogou. Qual foi a outra? Mas a torcida do Palmeiras jogou ou a torcida devolveu as lixeiras que o Peñarol jogou? É isso que será decidido lá. Não importa, mas jogou. Aí tem desordem, ok, participou. Desordem, ok. E teve um outro aí que você citou também, que é dentro do... Casos de tumulto não são identificados os responsáveis. Também aconteceu. Agora, o que tem que brigar é para que esse tipo de coisa aí vai dar punição ao Palmeiras, que é comportamento de torcida. Isso aí não tem jeito. Aí você tem que tentar livrar a cara dos jogadores dentro do possível. Né? O caso do Felipe Melo, que ele apenas se defendeu, mas vai pegar alguma pena, que ele deu uma burdoada na cara do cara. Qualquer um de nós daria. Eu não estou dizendo que não devia, só estou dizendo como é que a coisa vai ser vista. E o Peñarol vai tomar um ferro muito maior. Mas eu acho que vai sobrar alguma coisa para o Palmeiras, sim. A Conmebol ela não tem moral, pelo menos na gestão anterior, nessa a gente fica uma possibilidade de acreditar nas pessoas que ela faça algo, mas ela deve vir com a mão pesada para cima do Peñarol e também para cima do Palmeiras. O que eu lamento, e hoje está todo mundo aí, não, porque o Felipe Melo é mito, porque o Felipe Melo é ídolo do Palmeiras. E eu repito, longe de ser a favor dessa cafajestada que fez o Peñarol. Isso aí foi molecagem, isso foi planejado, foi arquitetado. Não defendo esse tipo de situação. Só que entendo que o Palmeiras passa por tudo isso de forma desnecessária. Teve um gatilho lá atrás que não se justifica essa selvageria, que foi a bobagem que o senhor Felipe Melo falou. Então, ou seja, o Palmeiras tem um belo do elenco, está com grana, não precisa criar essa situação. Ou seja, ou dar margem para que essa situação aconteça. O Palmeiras a gente tinha que estar focado hoje, discutindo numa classificação antecipada e não na possibilidade do Palmeiras perder o Felipe Melo, que está jogando muita bola. Então, o Felipe Melo, quando ele fala que ele defende o Palmeiras com responsabilidade, ele tem que ter responsabilidade sim nas palavras. Ele quis apagar incêndio, ou pelo menos começou o incêndio com gasolina. E aí, meu filho, conhecendo o Peñarol com a história que o Flávio falou, com aquilo que a gente já conhece nos últimos tempos, que deixou de ser um grande time para ser um time que não sabe perder, foi assim com o Santos, com o Flamengo e com o Palmeiras foi ridículo, deu sopa para o azar. Mas aí é que tá, o Felipe Melo não jogava no Santos quando eles tomaram um baile aqui. Concordo. Briga. Ou seja, eles brigariam de qualquer jeito, entendeu? Eles só sabem fazer isso. Podendo minimizar, Flávio, podendo evitar. O Felipe não fez nada demais. Não jogava no Flamengo, se não fosse o Felipe Melo, era que o Palmeiras jogou de verde. Mas você pode perder o Felipe Melo, Flávio. Aí é que eu quero chegar. Mas o Felipe Melo é a briga não foi por causa disso. Mas o Felipe Melo, mas aí talvez o foco não fosse o Felipe Melo. E o Felipe Melo é peça importante. É isso que o Felipe Melo tem que pensar antes de sair falando um monte de grosso. Segura a onda. Depois ele pediu desculpas também. Não tinha nem que pedir, eu achei que foi super normal. Super normal. E o Peñarol arrumou esse pretexto. Teria um outro. Brigou com o Santos. Mas e quem vai ser prejudicado? É o Felipe Melo e é o Palmeiras. O que o Felipe Melo faz. Eu acho que ele joga pra caramba, disparadamente. Homem de palavra. Chegou aqui, peitou todo mundo que queriam destruir. Aqui no Brasil, tentou se destruir a carreira dele depois daquele jogo de 2010. Ele venceu lá fora, mostrou um alto nível, ficou um cara milionário, ficou independente, veio jogar no Palmeiras, chegou aqui e falou: não temos nada, vocês tentaram me detonar, não vai detonar nada. E ele é um cara que... olha, sinceramente, o que me enche muito o saco é eu e meus companheiros, tudo eu acho ótimo. E acho assim, claro que o que o Garra falou, óbvio que tem lógica e será usado contra o Palmeiras. Mas a briga foi porque o Peñarol perdeu. Eles brigariam de qualquer jeito.
Então, agora, pode sobrar um pouquinho o Felipe Melo. Mas continua assim, viu, Felipe? É legal. Eu entendo que você dá a declaração, falar aquilo que você pensa, é o que eu disse ontem no programa. Eu venho aqui e falo o que eu penso. Mas eu tenho a minha responsabilidade. E o Felipe Melo não pode misturar esse lado que ele tem de ser sincero e sair falando pelos cotovelos. Não é? Não adianta falar demais, porque não é que está prejudicando o Garrafa, ele está se prejudicando, e quando ele se prejudica, ele prejudica tapa, o Palmeiras. tudo bem, mas ele nem deu tapa, ele só falou. Ah, tá bom, vai falar pra homem que você vai dar tapa na cara de homem, vai lá no condomínio, o cara fala, vou dar um tapa na cara, você acha que fica por isso? No futebol não fica, desnecessário, você pode ser polêmico, você pode brincar, você pode provocar, o Vampeta sempre brincou com todo mundo, nunca disse que ia dar tapa na cara de ninguém. Não é? Ele falou que o Santos, numa final, Corinthians e Santos, falou, eu vou comer uma sardinha hoje. Isso não foi ofensivo. Quando perdeu, ele falou, o espinho ficou entalado aqui. Isso foi uma brincadeira. Agora, quando você vem para uma coletiva, na apresentação, você fala, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, se preciso for, olha a lambança. Ele foi violento. Olha a lambança que deu. A lambança desnecessária. Eu acho que nós precisamos de gente assim no futebol. Eu gosto bastante. Acho que o Felipe Melo tem sido uma bênção pro futebol. Que falha a verdade, cheio de medroso, cheio de covarde no futebol, que não fala... Quero ver ele pegar um gancho de 5 jogos, aí quero ver aplaudir. Mas os covardes, os medrosos também pegam. E aí, do mesmo jeito. O cara é covarde, medroso, não fala o que pensa, dá aquelas entrevistas chapadas. Eu também pega do mesmo jeito. Ninguém é mais valente do que ninguém. Não, ninguém é mais nem valente os uruguaios do que ninguém. O brasileiro. Você sabe o que o Uruguai pensa do brasileiro, jogador? Que o brasileiro é covarde. Apanhou lá dentro. Mas quem afinou foram os uruguaios. É isso que eu tô falando. Tomou um soco na cara e Por que os uruguaios brigam com os brasileiros? Quando eu tô falando dos times, tá? Claro. Milhões de amigos uruguaios maravilhosos. Aliás, talvez seja o pessoal que eu mais me dou bem aqui na América. Eles brigam porque eles têm certeza absoluta que o brasileiro é covarde e afina. Isso é coisa de 50. Eles falam, o jogador uruguaio fala, quando jogar com o brasileiro, bate que eles afinam. Acho que o tal do Mir já não pensa mais assim. Ele está ouvindo um girinho na orelha até agora. Não defendo isso, mas paciência. Bom, ainda falando dessa possível punição, participe da nossa enquete. Nós queremos saber, a Conmebol acertou em denunciar o Palmeiras pela briga no Uruguai? Sim ou não? E mais uma pergunta que eu já faço na sequência. Vocês acham que toda essa confusão aí, política, atrapalha o Palmeiras hoje à noite? Então, primeiro, a Conmebol acertou em denunciar o Palmeiras? Sim ou não? Acertou. Os fatos estavam lá. Agora vamos aguardar. O que vale muito é de que forma virá essa punição. Né? Você ser denunciado é uma coisa. Isso não significa que você é culpado. Então a denúncia está lá, tem essas imagens todas. E aí a comissão julgadora vai definir se vai condenar com uma pena pesada ou não. Então ser denunciado, sim. Ser condenado, não. Né? Atrapalha o Palmeiras hoje à noite? Atrapalha, claro. No fundo, atrapalha. O Felipe Melo já não vai jogar. E vão falar, tudo bem, vai jogar com o Jorge Wilson, mas não vai jogar, a principal estrela do time não vai jogar, ou uma das principais. Flávio. A denúncia tinha que fazer. Tem sido um tribunal mais ou menos sumário, dá mais ou menos para a gente calcular a pena, vai ter penalização, mas está sendo mais ou menos sumário. Por incrível que pareça, a Conmebol está fazendo uma coisa, não é séria porque é Conmebol, mas relativamente séria com a justiça deles, com os tribunais deles. Tem sido uma coisa mais ou menos sumária. Não tem que nem aqui que depende de quem os caras fazem do jeito que interessa. Tem sido mais ou menos sumário. Para cada fato está se uma coisa mais ou menos determinada. Pena. Não custa lembrar que o Boca foi eliminado da Libertadores. Antes que vocês digam, quando mataram o menino lá na Bolívia, por que não foi? Porque ainda não tinha esse código que fizeram depois. Então vai ter. Mas acho que o jogo de hoje não tem nada a ver com se ganhar ou perder, independe dessa confusão nos bastidores. Momentaneamente, só lembrando, o Felipe Melo já não joga a primeira partida do mata-mata. Né? Você pode pegar de cara um Atlético Mineiro sem o Felipe Melo. Tá bom, Palmeiras. Se vocês acham que tá bom, ok. Bom, mais de 34 mil pessoas compareceram ontem no estádio Newton Santos para acompanhar o duelo entre Botafogo e Barcelona de Guayaquil. A maioria delas esperava ver uma vitória dos brasileiros que, aliada ao triunfo do Atlético Nacional sobre o Estudiantes, garantiria uma vaga antecipada para as oitavas de final da Libertadores. No fim das contas, foi o time equatoriano que dominou a partida e saiu com a vaga na próxima fase do torneio continental. Um dia que nós não fomos muito felizes no terço final. Eu até falei para os meus atletas, você não precisa ter cabelos brancos, vocês já estão no futebol há muito tempo como eu, apesar de ser jovem. E a gente sabe que tem dia que a bola não vai entrar. Não tem jeito. A gente vai ficar jogando até amanhã de manhã, a bola nem entrar. A gente sente essa situação. Então, paciência, já passou. Eu acho que só que não pode acontecer. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de ficar triste, todo direito. E eles não ficaram, acabaram aplaudindo.
mas a gente sabe do que nós somos capazes. O tanto foi difícil que nós lutamos para chegar até aqui, e não vai ser uma derrota que vai ser terra arrasada. O Botafogo tem mais 2 jogos, nós vamos forte para buscar a nossa classificação. Olha, é claro que não foi o resultado que se esperava, mas o Botafogo está de parabéns. Nossa, com a estrutura que eles têm, com as dificuldades que eles têm, esses caras foram heróicos. Só de classificar para a Libertadores, coisa que o Corinthians não conseguiu, São Paulo não conseguiu, o Cruzeiro quase foi rebaixado, o Inter foi rebaixado. Só estou citando algumas equipes que têm muito mais dinheiro, muito mais condição. Já basta. Só o que você citou de exemplo já dá para salvar o Botafogo. Não é verdade? Esses 4 têm muito mais estrutura, mais dinheiro, mais um monte de coisa que o Botafogo. E o Botafogo foi lá, foi se ajeitando, parece que eles estão fazendo um trabalho legalzinho, está praticamente classificado, claro que pisou, ok, perdeu, mas tranquilo, o Botafogo está no lucro e está fazendo um trabalho que merece respeito em cima de tudo que eles não têm e estão conseguindo. E era líder do grupo, né? Essa ressalva ainda. Agora ele passa a ser o segundo colocado do grupo e ele tinha 2 partidas para buscar a classificação em casa, descartou a primeira chance com o adversário teoricamente mais fraco, né? E na realidade é o mais fraco mesmo, Barcelona e Guayaquil, e deixou para o Atlético Nacional. Então, de repente, tem que tomar uma certa cautela. Ganhou o primeiro jogo agora só, né? Não, mas enfim, de qualquer forma, é o que o Flávio disse. O Botafogo, o que vem fazendo na Copa Libertadores, já que fez no Brasileiro, merece aplausos e a gente torce para que se classifique. Mas deixou escapar a chance de ir com maior tranquilidade já para a última rodada. Pelo grupo do Palmeiras, o Peñarol foi derrotado na Argentina e está eliminado da Libertadores. Já no grupo do Botafogo, o atual campeão Atlético Nacional bateu o Estudiantes e ainda respira na competição. Mais 4 equipes brasileiras entram em campo nesta noite pela Libertadores. O Atlético Mineiro enfrenta o Sport Boys às 7h30 em Santa Cruz de la Sierra. No mesmo horário, o Grêmio encara o Deportes Iquique, no Chile. Às 9 horas na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o São Lourenço da Argentina. E às 9h45 no Maracanã, jogam Flamengo e Universidade Católica do Chile. O principal hoje é tratar de classificar primero en el grupo, eso que a gente es el objetivo principal. Después a gente va a ver o que acontece después na frente, con el rival que você pode pegar. Mas é importante que o Grêmio, o jogo que fez, né, conseguiu 3 vitórias e 1 empate, tem 10 pontos, estamos lá acima. A gente tem que fazer um bom jogo para tratar de seguir nesse caminho, né, de a vitória, de cosechar pontos e tomara que dê tudo certo, né? Eu acho que talvez seja esse o maior pecado que a gente pode correr, imaginando que pelo fato, né, do nosso adversário ter somado ponto na competição, que nós teremos facilidades. Vencemos em casa e foi um jogo muito duro. A gente espera a dificuldade igual, a gente sabe que o nosso adversário trocou de treinador. E essas mudanças geram motivações diferentes, mas a gente independe das motivações do nosso adversário. A gente tem que estar tranquilo, né? A gente jogamos aí 2 jogos, né, decisivos, né? Tanto no Campeonato Carioca quanto na Libertadores, e a gente saiu super bem. A gente tem que controlar essa nossa ansiedade. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, um jogo complicado. Eles vão vir fechadinho, tenho certeza, para que eles também ainda têm chance. Nosso grupo está muito focado, está muito determinado em tudo aquilo que a gente tem que fazer. O professor Zé Ricardo está dando aí para a gente as coisas tudo, vamos dizer assim, de mão beijada. A gente sabe que todas as equipes vêm com as estratégias para tentar surpreender a gente. Mas a gente está tranquilo, a gente está focado e eu tenho certeza aí que a gente vai classificar sim para as 8ª de finais da Libertadores. Nosso grande obstáculo chama-se São Lourenço. Entre o nosso sonho e a nossa realidade existe um obstáculo a ser ultrapassado. Chama-se São Lourenço. Nossa realidade é hoje uma véspera de um partido de Libertadores muito importante que pode nos dar uma classificação antecipada, o que era impensável, né, por qualquer um dos intervenientes nesse grupo, de acontecer e poderá acontecer conosco, né? Será um grande passo que nós iremos, será uma vitória importante para nós, se conseguirmos, temos que trabalhar para isso.
Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook, hoje teve Facebook Live direto da redação do site gazetesportiva.com, você pode acessar lá e ver o nosso bate-papo, super divertido, e também tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Agora é hora de falar do Coringão, que segue se preparando para o jogo de volta da final do Paulistão contra a Ponte Preta na Arena em Itaquera, e o nosso contato é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a preparação do timão. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Corinthians se preparando para a decisão do Campeonato Paulista, e hoje o técnico Fábio Carilli alinhavou o time que ele pretende usar no jogo de domingo, o segundo jogo da decisão. Corinthians que pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim fica com o título. Agora, uma das novidades é que o Corinthians tem muita confiança de que vai mesmo conseguir o efeito suspensivo relativo à punição do Fagner. O Corinthians entrou com o pedido hoje e o Fagner já foi para o campo, participou normalmente do treinamento como titular, ou seja, o Fábio Carilli nem testou uma opção para o lugar dele, trabalhou com o Fagner o tempo inteiro. Para a vaga do Gabriel, a substituição já imaginada, o Paulo Roberto foi o escolhido para trabalhar como titular nesse treinamento. E no lugar do Rodriguinho, o escolhido foi o Camacho, e o goleiro Cássio, que conversou com a gente, participou da entrevista coletiva, falou a respeito dessa modificação. O que muda com a entrada do Camacho, que fica diferente do time quando joga normalmente com o Rodriguinho. Vamos ver o que disse o goleiro. O Rodriguinho acho que é um jogador que chega mais à área, né? Tem mais presença de área, tanto que acabou fazendo 2 gols nessa última partida. O Camacho eu acho que é um jogador que tem a qualidade de trabalhar muita bola, rodar, tem um passe bem qualificado, faz o jogo andar. Então são características diferentes, mas infelizmente a gente não pode contar com o Rodriguinho e nem com o Gabriel. A princípio o Fagner também, né, que foi suspenso, mas esperamos que a gente possa conseguir um efeito suspensivo para contar com ele. Mas agora a gente tem que ver a força do grupo. Acho que são jogadores, quem entrar, são jogadores que vêm treinando forte, vêm se dedicando. Quem o professor Fábio optar para ocupar a posição desses jogadores suspensos, tenho certeza que vai fazer um grande jogo. Tá aí a palavra do Cássio, botando fé em quem o treinador escolher para jogar a partida deste domingo, o segundo jogo da decisão. O Cássio que vive um momento interessante no Corinthians, voltou à boa fase, mas o detalhe é que ontem foram completados 5 anos do primeiro jogo do Cássio como titular. Quando ele ganhou a posição do Júlio César, o Tite sacou o Júlio César do time para colocar o Cássio na equipe. Faz 5 anos que ele jogou contra o Emelec, naquele jogo importantíssimo pela Copa Libertadores da América. A partir dali, da boa atuação do Cássio naquele momento, ele acabou se firmando no gol corintiano e foi importantíssimo na conquista da Libertadores. Que corintiano não se lembra da defesa que ele fez naquele chute cara a cara do Diego Souza no jogo contra o Vasco, ou então das defesas importantes que o Cássio fez na decisão do Mundial lá no Japão contra a equipe do Chelsea. E nesse momento, que é histórico para o Cássio, né, com 5 anos de titularidade no Corinthians, existe a possibilidade dele ser o capitão no jogo de domingo e levantar a taça, caso o Corinthians confirme, claro, está com 4 dedos, com 9 dedos e meio na taça, se ele for segurar com as 2 mãos, mas não dá para dizer ainda que é campeão. Caso confirme o título, e o Fábio Carilli faz uma alternância de capitães. E o Cássio vive a expectativa de ser o escolhido para poder levantar a taça no final de semana. Inclusive teve uma enquete com torcedores corintianos e o Cássio ganhou disparado. Vamos ver o que diz o Cássio a respeito dessa possibilidade. Fico muito feliz, acho que mostra, acho que não só o fato de ser capitão, acho que o fato do respeito que o torcedor tem comigo aqui no Corinthians, acho que pelo tempo de trabalho, eu acho que e eu com o Corinthians dentro de campo sempre tentando fazer o meu melhor e tentando ajudar o Corinthians dentro e fora de campo no que for possível. Então é muito legal ganhar enquete, essas coisas, eu acho que é muito gratificante, eu acho que o torcedor corintiano respeita a minha história, não é porque eu ganhei, mas respeita de todo mundo, assim, vem nos apoiando, vem o público, e no estádio também você pode ver, o público aumentou muito nas primeiras partidas até hoje, nos momentos decisivos a torcida jogou junto com a equipe, então a gente fica muito, muito, muito feliz assim, com o total apoio da torcida corintiana, até porque
em certas situações, com o apoio dele, às vezes fazem a diferença para o Corinthians ganhar ou perder. O Cássio está se aproximando a 300 jogos com a camisa do Corinthians, não há dúvida da grande história que ele já construiu nesses 5 anos de clube. Foi campeão mundial, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão brasileiro, campeão paulista. Pode repetir agora no domingo a conquista do título estadual, título de campeão paulista. Ele vê muita importância nesse título, principalmente pelo momento vivido pelo Corinthians, que é um momento de reconstrução. Muita gente não dava bola para esse time, era colocado como a 4ª força de São Paulo e tem tudo para no domingo conquistar o título de campeão. O Cássio falou sobre isso também. Olha, nós conseguimos o título, confirmando, acho que é um título muito especial, porque se montou um novo grupo, chegou novas peças, acho que começou um novo ciclo esse ano, acho que uma nova etapa aqui no Corinthians, então, é muito importante, porque se fala muito, mas Paulista não vale nada. Quando você não ganha, a crítica vem forte, né? Quando os times que foram eliminados foram bem criticados. Então é importante, não interessa se for paulista, for para o ímpar, o que for título, qualquer título, acho que é sempre importante você ganhar, você conquistar, seu nome vai ficar na história, vai ficar marcado. E se você perguntar para qualquer jogador, e principalmente os que estão chegando agora, se querem ser campeão do Corinthians, tenho certeza absoluta que todo mundo vai falar, até porque a gente trabalhou forte, nos dedicamos e com certeza ser campeão paulista nos dá muita moral para a sequência do ano. O Corinthians está com a mão na taça, tem tudo para confirmar no final de semana, vive um ótimo momento, mas nem só são notícias boas que a gente pode trazer com relação ao Corinthians. O Coritiba entrou na justiça contra o Timão por causa da falta de pagamento a respeito da contratação do Casim. Das 5 parcelas até agora, o Corinthians atrasou 3, mais ou menos R$800 mil. O Corinthians está devendo para o Coritiba. O Coritiba entrou na justiça para tentar penhorar algumas receitas do Corinthians para receber rapidamente esse valor, com a correção um pouco mais de 1 milhão. Ou seja, nada melhor que ganhar o título, aumentar a receita para tentar colocar as contas em dia, já que o Coritiba está aí reclamando que o Corinthians não paga. De 5 prestações, está devendo 3. Michele. Muito obrigada, Fernando Gavini, por todas as informações aqui no Gazeta Esportiva. E aí, Garrafa? Primeiro sobre o Casim aí, só se o Corinthians fez algum contrato aí, pagaria por produtividade, para atrasar tanto, né? Mas não é o caso, o Corinthians está atrasando mesmo o Casim, que realmente foi uma contratação que não vingou. Bom, sobre o título, o Gavini falava que o Corinthians está com uma mão na taça, né? O Corinthians, eu disse ontem, não está com uma, já pôs as 2, já levou para o Salão Nobre, só está faltando arrumar um lugar para colocar a taça lá, com todo o respeito que merece a Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vai falar da Macaca. Macaca vai vir aqui tentar fazer, pelo menos, o próprio Kleina disse, né, jogar com dignidade, isso a gente não tem nenhuma dúvida, mas em termos de título não consigo ver nenhuma possibilidade da Ponte Preta. A história de dar a tarja de capitão para o Cássio, eu acho muito legal e mais do que merecida, né? São 5 anos de clube. O Cássio, sim, em alguns momentos pôde até irritar alguns jogadores, deu muito mais alegrias à torcida corintiana do que qualquer outra coisa. O Cássio é goleiro de grandes jogos. Sempre que foi exigido, apareceu e apareceu com propriedade. Assumiu o Corinthians num momento difícil, no ano da Libertadores, né, naquele jogo contra o Emelec lá em Guayaquil. O jogo era complicadíssimo, o Cássio fechou o gol. Aí veio todos os jogos aí que já foram citados pelo Gavini, Vasco da Gama, depois no Mundial de Clubes, enfim. O Cássio tem uma história no Corinthians e ele é um dos goleiros mais importantes da história do Corinthians. Se iguala também a Ronaldo Giovanelli e outros que tantos passaram, Gilmar, enfim. É goleiro da história do Corinthians. E sobre o Fagner, essa história de treinar com o Fagner como titular, é por tudo que disse o Dr. João Zanforlin ontem lá na Federação Paulista de Futebol. O efeito suspensivo deve acontecer no dia de amanhã e o Fagner vai para o jogo, o Corinthians focado, com seriedade, e aí a grande dúvida de como vai ser essa festa. Ou a Ponte vai jogar uma aguinha no chope ali, tentar ganhar do Corinthians, ou o Corinthians vai fazer uma goleada, um empate ou 0-0. Essa é a grande dúvida para domingo, mas o Flávio também pensa da mesma forma, imagino. A Macaca dele não tem nenhuma chance, até pelo que ele disse no mês, pipocou, não é isso, Flávio?
Ah, muito, muito. Depois a gente fala um pouquinho mais da Ponte. No caso do Corinthians, o Carille, ele já definiu, né? Já colocou, o tribunal, não dá para levar a sério esse tribunal. Já o Wagner vai jogar e pronto. Fica com frescura, pegar imagem, é frescura, é para aparecer. Não leva esses tribunais a sério, isso aí não merece ser respeitado. E não muda nada também, mas o Wagner vai jogar. Gostei, já definiu o Paulo Roberto, definiu o domingo, né? E agora definiu o Camacho, tá tudo certo, ok pro Corinthians. O Corinthians ganhou o título no domingo e agora tem direito de ficar numa boa, fazer uma grande festa. 28 títulos do Corinthians. Agora, cuidado com a ilusão de estadual. O nível dos estaduais é muito baixo, muito pequeno. Times muito ruins. E dos 4 rebaixados do ano passado, 3 foram times que ganharam estaduais. Então é muito perigoso achar que estadual é referência. Melhor ganhar do que perder? Óbvio, claro. O Cássio falou que vai ganhar, vai ficar feliz, ok, tá certo. Mas cuidado com a ilusão. Tem que reforçar time e tal. Estadual, você joga com um monte de time ruim, um monte de tranqueira, aí você faz uma fase de 3, 4 jogos, onde é uma questão naquele momento, que você acerta, que dá tudo. A Ponte não é nem de longe o segundo melhor time. E chegou em segundo. Eliminou o Palmeiras, é aquela coisa de um jogo e tal. Então, é muito ilusório isso. É bom tomar muito cuidado com essa história de ganhar título. Bom ganhar, mas sempre vendo que ganhou apenas um campeonato paulistinha, que não é referência para coisa nenhuma. Na Ponte Preta, o goleiro Aranha foi o destaque da entrevista coletiva desta quarta. Veja com Marina Paniza. 3 dias depois daquela derrota por 3-0 em Campinas, os jogadores da Ponte Preta ainda não entendem o que deu errado. Revi, mas é difícil. Eu acho que no primeiro tempo eu bati um tiro de meta, cara. Sabe? Então eu acho que era o dia que as coisas não deram certo. Infelizmente foi no dia mais caloroso para a torcida da Ponte Preta, sabe? Eu nunca vi uma festa daquela que a torcida preparou. A torcida não merecia o resultado, não merecia o placar. Não é hora de lamentar, e sim colocar a cabeça no lugar e pedir o apoio ainda maior da torcida. Eu acho que eu não vim aqui vender nenhum tipo de ilusão pro torcedor, não é isso que o torcedor quer, mas a gente está trabalhando bastante, trabalhando muito aí. A gente tem fé que a gente pode conseguir reverter, mas a gente sabe que a parada é dura. E para reverter o resultado, a Macaca precisa vencer o Corinthians por 3 gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Isso tudo dentro da Arena Corinthians, lugar onde nunca venceu. Eu já tenho certeza que vai ser diferente porque a gente fez uma partida, no geral, muito abaixo do que a gente vinha fazendo, né? Então, acho difícil a gente repetir uma partida como aquela. O resultado a gente não sabe, né? Vamos procurar fazer o melhor, vencer. 2 titulares da Macaca preocupavam depois da partida contra o Corinthians. O atacante Cleison sentiu um desgaste muscular, mas treina normalmente. Quem ainda preocupa é o zagueiro Iago, que sofreu uma pancada no joelho direito. Ele permanece no departamento médico e nem veio treinar nesta manhã. Caso o Iago se recupere bem até o final da semana, Gilson Kleina terá força máxima para tentar ser campeão. Quem chegou em Campinas e já está apoiando o grupo é o atacante Emerson Sheik, contratado para o restante da temporada. O jogador de 38 anos passará por exames médicos e deve ser apresentado daqui 2 semanas. Estou aqui para mandar uma mensagenzinha também para toda a galera apoiar no próximo domingo, porque ainda dá. Beleza? Cheguei e o bicho vai pegar. Se o Corinthians confirmar o título, a Ponte Preta irá amargar o vice-campeonato paulista pela 6ª vez. Mesmo assim, nada vai tirar a brilhante campanha da Macaca em 2017. Tenho certeza que tivemos um começo de temporada muito bom, né? Com mais alegrias, muito mais do que tristezas. Às vezes um lance muda o resultado da partida, te dá um título ou tira o título, né? Mas a campanha é que vai mostrar se o time foi bem ou ruim. E a nossa campanha mostra que nós somos uma equipe muito competente. Bom, o campeonato da Ponte é para tentar não cair, não ser rebaixada no brasileiro. E a gente nota, eu não sei o que você pensa, Garrafa, que o time está bem dirigido, com uma gestão interessante. No momento você vê a Ponte chegando na final da Sul-Americana, ela chegou em 2008, chegou agora. O que acontece? Há um peso de 117 anos que chegou em cima desses caras que não tinham nada com isso. Nenhum deles, nem o Aranha era nascido há 117 anos.
Então, e aí o que aconteceu? Pipocou, como aconteceu em 2008. Estragou a final de 2008, estragou a final de agora. Não tem final de 2008, não tem final domingo. Na Copa Sul-Americana, se você lembrar, o jogo contra o Lanús lá na Argentina foi patético. O que acontece? Eu acho que a Ponte precisa começar a preparar, trabalhar o lado psicológico de quem estiver lá, porque os elencos eles mudam toda hora, né? Porque realmente esse peso dos 117 anos, ele chega na final e os caras não aguentam. O time da Ponte pipocou domingo, tremeu. Ele tremeu pelos 117 anos que o time não ganhou. Aí fica complicado. Já foi, assim, aconteceu em 2008, aí você começa a olhar. Aconteceu na Sul-Americana e aconteceu de novo. Então, sabe? É isso, claramente o time que não segura a bronca. A torcida vai, que é negócio de ficar na rua, cara, vamos lá, é nossa vez, é não sei o que e tal. Entendeu? Não dá. Não sei, agora domingo, como já perdeu, pode até fazer alguma coisa melhor, até acho que vai fazer. Mas não vai resolver nada. Chega que foi uma bela contratação, contratou o Xuxa também, são jogadores rodados para tentar ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é o objetivo, que é o que pode, que é o grande mote da Ponte Preta, dentro do dinheiro que ela tem, da estrutura que ela tem, e se segurar e ponto. O título vai ter que trabalhar melhor esse lado psicológico, porque realmente não é a primeira vez que pipoca quando chega. O trabalho da Ponte está sendo bem feito. Isso é inquestionável, né? Dentro da limitação que a Ponte Preta tem, o trabalho tem sido muito bem feito. A semana passada eu estive acompanhando todo o treinamento do Kleina, já foi lá no CT do Jardim Eulina, não é o CT do Corinthians, mas é um CT ajeitadinho, tem uma estrutura, você preserva o gramado do Moisés do Carelli. Peraí, Garrafa, você está falando de gramado? Não, a gente está falando de estrutura, não é? Então a Ponte Preta, dentro da estrutura dela, ela faz um trabalho sério. Paga em dia. Não é? Paga em dia. É muito raro. Tanto é verdade que a diretoria já está pensando na sequência da temporada, que trouxe o Xuxa, trouxe o Emerson, dois jogadores que vão ajudar muito a Ponte Preta. João Vitor, do Novo Horizonte. Isso, enfim, há um planejamento. Futebol se faz com planejamento e título se vence com detalhes. E talvez isso que o Flávio alertou há pouco aqui, desse aspecto emocional, é um detalhe que tem que ser levado em consideração, sim. Sim, porque a Ponte Preta não entrou em campo no último domingo. Foi jogo de um time só, sem tirar o mérito da boa partida do Corinthians. Talvez a melhor partida do ano do Corinthians. E a Ponte, com certeza, jogou a sua pior partida da temporada. Mas quando você vai para uma final de campeonato, se não dá na bola, se não dá na técnica, tem que dar de uma outra forma. A Ponte Preta não se entregou naquele jogo. Era um time assim... Sabe a impressão que eu tenho? E aí, de novo, sem desmerecer o Carille, que eu gosto muito dele. Se jogasse contra o Juventus da Michele, o Novo Horizontino, o Bahia, o Flamengo do Piauí, perderia do mesmo jeito. A Ponte já entrou derrotada. E do outro lado tinha o Corinthians, né? Deu mais azar ainda. Mas ela já entrou derrotada. Não importava quem entrasse, já entrou derrotada. Então, esse detalhe também tem que ser levado em conta para uma sequência de trabalho, que é um trabalho, repito, é um trabalho bem feito pela diretoria da Ponte, que entra no campeonato com o primeiro objetivo. Está lá, o primeiro objetivo é aquele, não ser rebaixada, né? E depois começa a sonhar de uma forma maior. Agora, que não seja meia dúzia de idiotas e de fanáticos que atrapalhe o trabalho. Em função de uma derrota, mais uma perda de título, mas a Ponte Preta fez um bom trabalho e merece todo o nosso respeito e aplauso. A gente lamenta em termos de espetáculo, porque o jogo do próximo final de semana já está definido. Nós, como jornalistas, como pessoas que gostamos de futebol, queremos ali, né, ver aquela disputa, e isso não vai ter. Nós vamos ter uma partida de futebol, uma festa do Corinthians, e a gente não sabe qual será o recheio dessa festa. Uma vitória da Ponte, um empate, um bom jogo do Corinthians. Vamos aguardar o próximo domingo e, claro, você vai acompanhar todos os detalhes dessa grande festa domingo no nosso Mesa Redonda, né, Flávio? Sim. Bom, o assunto agora é o São Paulo, que segue se preparando para voltar a campo somente na semana que vem pela Copa Sul-Americana. O repórter Jonas Campos esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do Tricolor. Já são 10 dias sem uma partida oficial. Ao todo, serão 18 até o próximo compromisso do São Paulo. Quinta-feira da semana que vem, no jogo de volta contra o Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana. Tempo ingrato para quem foi eliminado da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Claro que a gente queria estar jogando a final do Campeonato Paulista, ter seguido aí na Copa do Brasil, mas já que não aconteceu, aproveitar ao máximo esse tempo sem jogos e aprimorar a parte física, a parte tática, para apresentar o melhor futebol nos próximos jogos. Tempo bom para seguir o mestre? Nesta quarta-feira, o professor Rogério Ceni levou o grupo para lá e para cá. Orientou, demonstrou, explicou, dividiu os jogadores para um treinamento elaborado de circuito.
Mas logo no início da atividade, adivinha, fechou o treino para a imprensa. Mistério de quem busca transformar estatísticas em resultado. É um ponto muito positivo, né, esses números, porque Barcelona foi um melhor time aí por anos, tendo mais posse de bola, mais finalizações, criando mais chances, mais volume de jogo, como nós temos, mas tinha o equilíbrio de fazer os gols e não tomar. Ontem, aqui no CCT da Barra Funda, o volante Thiago Mendes deixou escapar a seguinte frase. Eu acho que o trabalho dele, que ele está tentando implantar no São Paulo, ainda falta um pouco a gente entender o que ele realmente quer. Hoje, o recém-chegado Thomas deixou bem claro. Todos por aqui estão entendendo a ideia de trabalho de Rogério Ceni. Todos os jogadores estão entendendo. Eu creio que, como eu disse, falta esse equilíbrio, né, de ter mais posse de bola, de chegar mais no gol adversário, mais cruzamentos, mais finalizações, mais escanteios, como nós tivemos, e encontrar esse equilíbrio de fazer os gols dentro da partida e não tomar. Palavras de quem vê o São Paulo entre as grandes forças do futebol brasileiro. Junto com o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, aí, creio que somos um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro. Então estou muito contente e fazer o meu melhor para ajudar o São Paulo. De quem sabe muito bem o que precisa ser feito. Temos que entrar na Libertadores ano que vem, buscar um título. Temos 2 competições para buscar um título e acredito que estamos por um bom caminho para isso acontecer. Bom, são discursos diferentes. Tem gente que jogador diz que está entendendo o que o Rogério quer, tem outros que dizem que não estão entendendo, e a gente realmente não pode saber quem tem a razão, porque o Rogério agora só treina fechado, é só treinamento fechado. Então vamos esperar a grande surpresa do São Paulo para o Campeonato Brasileiro. Eu não sei o que tanto pode acrescentar treinamento fechado, e a gente não pode avaliar se os jogadores não estão entendendo porque estão incapacitados disso, ou se o treinamento é muito complexo, porque todo dia é fechado lá. Eu gosto das ideias do Rogério, gosto muito das entrevistas dele e acho que o São Paulo tem que definir uma linha. A gente espera que o Rogério seja mantido. E aí o jogador que não entender vai embora. Não tem inteligência tática, faz parte do jogo. Nem todo mundo tem essa competência, né? Então eu espero que tenha uma linha, um padrão a se definir. Desde fevereiro está com treinamento fechado. Então quem não entendeu não vai entender. Desde fevereiro. Né? E vai passar uma limpa lá, Neilton deve sair. Né? Se foram jogadores que o próprio Rogério acabou indicando, né? Jogadores que não deram certo, né? Porque não está servindo, tchau. No Santos, o técnico Dorival Júnior acerta os últimos detalhes da equipe que amanhã enfrenta o Santa Fé da Colômbia no Pacaembu. Confira as informações do Peixe com Adriano Dolfi. O Santos realizou nesta quarta-feira o último treinamento antes do duelo contra o Independente Santa Fé pela Copa Libertadores. Mais uma vez, a atividade foi fechada à imprensa. O técnico Dorival Júnior conversou com os jornalistas e falou da importância desta partida e também sobre como é fundamental motivar todo o elenco depois da perda dos pais do jogador Rafael Longini, que abalou todo o grupo de profissionais do Santos. Uma tragédia terrível, todos nós estamos ainda muito abalados com tudo que aconteceu, é natural. Agora nós temos uma partida amanhã e não podemos fugir desse compromisso. Eu acho que é uma obrigação nossa de estarmos prontos e preparados. Eu sei que não é fácil você separar esse lado, o lado humano, o lado pessoal, o lado do lado profissional, mas nós temos que fazê-lo rapidamente, porque teremos amanhã aí uma dificuldade muito grande pela frente. Um jogo que, na minha concepção, será decisivo até para a definição do nosso grupo. E pela primeira vez, Dorival Júnior comentou o desabafo do técnico Eduardo Batista depois dos lamentáveis incidentes no Uruguai após a partida contra o Peñarol. O treinador do Corinthians, Fábio Carille, também saiu em defesa do treinador do Palmeiras. E assim, Dorival Júnior comentou todo o episódio envolvendo também a imprensa. É lamentável a gente ver um fato como esse. Por quê? Porque eu conheço a seriedade do trabalho do Eduardo, sei o quanto ele trabalhou para que pudesse ter uma oportunidade num time grande, e eu sei que tudo que ele falou ali foi de coração. E a gente sabe que muitos profissionais que estão aqui desse lado fatalmente gostariam de estar ali ainda
colocando e pontuando outras coisas que tenham acontecido no dia a dia dos seus clubes, e é uma realidade. Concordo com ele, e aqui não é você estar procurando as bruxas em razão de um acontecido. Eu acho que está na hora de todos nós nos posicionarmos de uma maneira mais adequada. Eu acho que o respeito dentro do futebol, ele vai até um certo momento. A partir daí, as coisas elas começam a tomar um outro rumo, e eu acho que esse não é o caminho a ninguém. Nós estamos precisando de todos os segmentos que estejam envolvidos com o futebol, para que façamos o futebol brasileiro novamente ser um futebol respeitado no mundo todo. Champions League, agora há pouco o Mônaco recebeu a Juventus e a Juve acabou levando a melhor 2-0 para os italianos com 2 gols do artilheiro Higuaín. Ontem no clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid também só deu um nome em campo, Cristiano Ronaldo. No vestiário, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, tentou conter a euforia pelo placar elástico. Podemos dizer Podemos dizer que fomos melhores, porque quando se vê a partida e o resultado, bem, 3-0 quer dizer que jogamos muito bem, mas nada além disso. Ainda tem o jogo de volta e temos que trabalhar forte para garantir a classificação. Do lado colchoneiro, Simeone garantiu que o time não jogou a toalha. O maravilhoso no futebol é que o inesperado pode acontecer. Ainda acredito que temos chance. Resultado final da nossa enquete, coisa nenhuma. O mundo está sem WhatsApp, gente. É o caos no planeta Terra. É verdade, viu? Tá sem WhatsApp. Fiquem tranquilos lá em casa, gente. Mandem mensagem. Comebol acertou em denunciar o Palmeiras pela briga no Uruguai? Deu que, Magrão? Deu que sim. Não, deu que não. 54% dos votos. Não acertou, também acho que não acertou. E o WhatsApp, hein? Que beleza, vamos conversar hoje. Vamos bater papo. Trocar ideia hoje? Vamos trocar ideia, vamos conversar agora um pouquinho? Gente, a gente se encontra seguindo no Jornal da Gazeta e amanhã a partir das 6 da tarde. Boa noite. Faz igual o mineiro, faz o WhatsApp. WhatsApp, eita nós. A Estela Gontijo gosta do WhatsApp. Tchau.